eu sou o Frifrus e hoje eu quero falar sobre términos de relacionamento, ou de certa forma sobre aquilo que nem chegou a começar e mesmo assim estraçalhou corações por aí. A comparação de hoje será feita com Hora de Aventura, um desenho que inegavelmente era voltado para crianças, mas que estava no limite. Hora de Aventura é para crianças, mas não é infantil. O que eu mais gosto de estar reassistindo esses episódios da infância é perceber agora adulto as entrelinhas que eu não via antes. Eu sentia que esse episódio tinha um peso, mas eu era novo demais para entender toda a complexibilidade dessa obra-prima do cinema. Uma coisa que eu não fiz no vídeo passado e vou fazer a partir desse é dizer a temporada e o episódio em questão, para vocês que querem assistir antes ou depois de consumir o vídeo. Portanto, é no episódio 26 da terceira temporada que vemos a princesa Jujuba demonstrar uma nova invenção, fogos de artifícios líquidos, que sinceramente parecem mais fogos de condimentos de ketchup, mostarda e maionese verde. Acho meio estranho quando o Jake é tratado como um cachorro, pois ele é humanoide e humanizado, mas ele passa a ganhar um carinho da Jujuba, que nem se faz com um cachorro mesmo. E o Finn ainda está muito ressentido com acontecimentos passados sobre a Jujuba, que fizeram eles se afastarem. Com certa vergonha e receio, ele se aproxima para ganhar um carinho também, mas Jujuba o afasta como se faz com um cachorro. É a vida te dando todas as dicas e teu emocional não deixando você ver. Sei que a Jujuba está fazendo certo. Ela sabe que por ser muito mais velha, um relacionamento entre os dois nunca daria certo. Esse afastamento dói, especialmente para o lado mais imaturo e inocente. Quando eu era criança, achei as atitudes da Jujuba meio perversas, e até revivi esses sentimentos ao reassistir. Mas, com informações que temos agora e de temporadas seguintes, fica claro que ela agiu corretamente, mesmo gostando do Finn. A Jujuba vai embora e uma chuva começa a cair. Hora de entrar na casa da árvore. Acredito que essa chuva breve tenha sido causada pelos fogos líquidos, algo que será muito relevante no final do episódio. Jake fala que a chuva passou e convida o Finn para fazer alguma coisa. Mas o meu garoto, no que fizeram com o meu garoto? Ele está numa sofrência pelo término que nunca começou. Jake tenta animar ele, pedindo ao Bilbo para colocar um jogo, mas a única coisa que gera é uma das músicas mais sentimentais da obra, em que Finn canta sobre se afundar, sobre saber que sua insistência é inútil, mas ainda assim sentir um vazio no peito que ele quer preencher com chiclete. Uma pequena nota aqui. Na dublagem, ela é Jujuba, mas no original é Bubblegum, ou chiclete. Só um lembrete para quem não sabia. Outra obra que apresenta bem como é esse estado pós-término é apenas um show. Quando Mordecai descobre que a Margaret vai embora, o cara fica um bagaço. Mas aqui temos o Jake para ajudar o irmão a sair dessa. Jake veste suas botas e uma mochila, coisa que eu nunca vi ele usando antes para se aventurar. Pode ser porque geralmente quem carrega a mochila é o Finn, e pede para o Bilbo ficar de olho com seus olhos de câmera. Quando Jake sai, temos a cena que virou meme. Vou achar uma garota pro meu parceiro, uma gata pro meu chapa, uma dama pro meu camarada. Em seguida, uma mulher começa a gritar, pois ela está sendo atacada por corvos. Mas essa mulher se revela ser o Flambo, um gato de fogo do Reino de Fogo. Jake pergunta se ele tem informações de alguma princesa com a mesma idade do Finn, o que indica que ele é um tipo de informante. Perderam de dizer que ele tem informações quentes, mas sim, o Flambo conhece uma princesa com a idade do Finn. Detalhe que para descrevê-la, ele diz que ela é hot. E bom, hot não significa só quente. Foi bem estranho perceber essa piada agora adulto. Chegamos ao Reino de Fogo. Rios de lava, habitantes flamejantes, vulcões, um palácio de fogo. Tá bom, vocês entenderam. Fogo é fogo. O Flambo cospe um escudo mágico no meio da testa do Jake. Achei meio afrontoso, mas o Flambo é tão carismático que passa uma vibe de Calcifer do Castelo Animado. Só que versão gato. Não dá pra ficar bravo com ele. Jake decide ver como o Finn está com os olhos de câmera do Bilbo. E cara, o Finn dessa temporada está com em torno de 15 anos e não tem um pingo de educação emocional. Criado como um herói, sem estudo, só sabe socar coisas. Ele não entende seus próprios sentimentos de vazio, então soca a própria cara. Soca suas lágrimas, como se violência fosse resolver. Ele não entende a complexibilidade da vida sendo confrontada pela primeira vez. Mas aonde eu estava mesmo? Sim, a princesa de fogo. Ela está trancada e pendurada numa espécie de lâmpada. Ela é a vela, a luz na sala do trono, suspensa bem acima do olhar de seu pai para garantir sua proteção. Enquanto a corte fica nas arquibancadas, especulando e se divertindo às custas do bobo da corte. Sem deixar de mencionar que o pai, o rei do Reino de Fogo, uma tocha fumegante e uma armadura de ferro. Esse cenário é muito imponente. De última hora, Flambo avisa que o Jake tem que parecer da realeza. O rei demonstra ser um pavio curto e impaciente. O barão Jake fala como o príncipe Finn, tem a mesma idade da princesa e ele é incrível por ser incrível. O Jake tá metendo louco e achou que enganaria o reino fácil, mas o rei o deixa encurralado. Se você realmente é um barão de verdade, onde está seu presente? O rei já demonstra suas desconfianças e eu não gostaria de ter um gigante de fogo irritado comigo, então qual a decisão mais lógica a se seguir? Letra A, correr e fazer o Finn superar com o tempo essa dor? Letra B, mentir que tem um presente e enganar o rei com sucesso? Ou letra C,
dizer que tem 3 presentes. O primeiro é dar uma garrafa de água para uma princesa de fogo. Ele agita a garrafa e acaba apagando o bobo da corte. O rei acaba gostando disso, pois ele não gostava do bobo da corte. O Jake manda um migué de que o Finn também não gostava do bobo. E ele acredita com o pé atrás, mas acredita. No segundo presente, o barão diz que o príncipe compôs uma serenata em que ele pega a música lá do início do episódio e troca para falar sobre amor ardente que ele sente pela princesa. Essa o rei não gosta, mas a princesa sim. Mas então ele manda logo o barão entregar o último presente e ir embora. Mas impaciente, o rei pergunta por que o príncipe não estar ali. Ele seria um covarde, chorão? Então Jake decide fazer o Finn a partir de seu corpo mágico e entregar um último presente. O koala mais feio do mundo, que o rei detestou. Então, qual das opções você acha que aconteceu? Eu escolheria a letra A, mas aí não teria episódio. Nessa parte eu sinto que o episódio dá uma reviravolta muito louca. O Jake faz o Finn, feito com o seu corpo, começar a chorar e falar como ele quer ficar com a Jujuba. Mas o Jake em si está tentando convencer o Finn a sair dessa e partir para a outra. Vejo esse momento como o que realmente o Jake pensa, que o Finn tem que desencanar. Mas ele também pensa que nesse estado o Finn está à beira de um colapso ao ponto de tentar desviver o próprio irmão. E é isso que ele finge fazer consigo mesmo, um mix de medo e talvez cansaço por ver que o que ele fez até então foi inútil. Então o sádico Rei de Fogo assiste toda essa cena e acha magnífico. Pronto, ser cruel é o que é necessário para namorar a filha do mal dele. Mas é claro que ela seria assim, não? Mas não é uma surpresa total. Toda a análise de antes, pai sobreprotetor, presa numa vela, numa altura que dificulta a fuga. Tudo faz sentido, ela está presa para a segurança dos outros. Qualquer interação que ela minimamente não goste, ela pira. Ela é mais curta que um pavio curto. Mas agora Finn tinha que lidar com isso sem ele ter feito nada. Mas a culpa é dele, porque o Jake usou o nome e a imagem dele. Bom demais! É uma ótima forma de mostrar que falsidade ideológica não é legal. Detalhe para o Flambo com vários flambinhos nessa cena. Acho fofo. O Jake tenta cortar a relação e ela surta. E ele foge do Reino de Fogo, sendo perseguido por ela até a casa na árvore. Lá ele pede ajuda para Finn, mas depois de tanto chorar, ele está finalmente dormindo. Ele acorda com o fogo tomando conta da casa e queimando o porta-retrato que ele tem da Jujuba. E adivinha? Ele também entra em surto. Até pior do que o Jake pensou. Mas lembra dos fogos líquidos do começo? A princesa acaba acendendo eles e seu fogo é apagado em uma breve chuva. Ela desmaia, mas Finn salva ela de cair lá de cima. Ao acordar, ela confronta Finn com o que ouviu de sua boca, mas ele responde na voz mais esganiçada de adolescente. Eu gosto de você. Algo que quebra ela um pouco. A deixa confusa com seus sentimentos de ódio e amor. Quem brinca com os sentimentos de uma princesa de fogo, acaba por ficar queimado. Finn descobre quem ela é e revela ter ficado gamadão nela. E cara, como eu amo o Jake falando a princesa do Reino de Fogo nessa parte. Isso é tão icônico e memorável pra mim. Acho que eu já fui deixando qual a minha opinião final sobre o episódio ao longo do vídeo, mas para quem não pegou, eu fui um pouco contra o que o Jake fez. Mas não em suas ações exatamente, mas sim ao tempo. Finn estava ferido, mas ele não precisava de uma nova princesa para substituir seus sentimentos. Ele precisava de tempo. Isso me lembra de relações que eu tive que terminaram e parecia que meu corpo não iria sobreviver sem aquela pessoa. Era a pessoa que estava no meu vazio. E eu queria substituir como se fosse um objeto. Eu queria parar de sofrer pelo que acabou, mas de uma forma que eu iria sofrer pelo que nem começou. Eu apenas iria levar minhas feridas adiante. Mas pessoas e sentimentos não são substituíveis. Eu, nessa época, provavelmente parecia um desesperado me jogando por qualquer um para receber atenção. Mas ainda bem que ninguém me aceitou nesse período. Eu não fico mal. Eu também não aceitaria alguém nesse estado. Mas algo que aconteceu foi a companhia. Tive pessoas do meu lado que me fizeram voltar a viver e voltar a me encaixar em como é ter um vazio. Eu sei que não é confortável, mas foi só assim que eu pude começar a enxergar meus erros amorosos e voltar a me relacionar e não receber olhares de pena e nem me jogar nas pessoas. Em outras palavras, me cicatrizar. Por isso eu julgo que o Finn precisava do Jake como um amigo e irmão, ali, do lado, mas ele decidiu pensar do jeito mais fácil. Se ele está mal porque perdeu sua princesa, então eu vou achar uma nova princesa para ele. A gente ri do meme e tals, mas não é o certo. Você não supera aquilo que passou se substituir bruscamente. O Jake apenas ajudou o Finn a seguir o caminho errado, e lá na frente você vai sofrer mais. Você vai se tornar um dependente emocional, e você não vai saber viver sozinho com seu vazio. Eu de novo batendo na tecla da solidão e aceitação. Mas aqui entre nós, você acha que dois desequilibrados emocionais se somam em uma relação? Quem gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha com alguém que goste dos conteúdos assim e também se inscreva. Estou com uma meta de 1000 inscritos até o final do ano e acho que isso pode ser superado.